No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor Eurípides Santos Silva nasceu na Vila de São Jorge, em Minas Gerais, dia 13 de julho de 1950. Filho do sargento Joãozinho e da professora Maria da Conceição, Eurípides herdou do pai a amor proibida pela terra e dos avós a paixão pelo ensino. Ele faleceu ontem, vítima de um câncer recalcitrante, deixando para trás uma vasta obra, uma esposa, 4 filhos e uma vida que contou com inúmeros alunos e colegas. Criado no meio da bravura dos sertões mineiros, Eurípides desenvolveu-se em um ambiente de solidão e respeito pela natureza. Ainda criança, aprendeu a ler e escrever graças à mãe, que trabalhava como professora primária na vila. Aos 18 anos, Eurípides se mudou para Belo Horizonte, onde ingressou na Faculdade de Educação Física da UFMG. Lá, aprendeu a valorizar o corpo humano e a importância do esporte no desenvolvimento integral da criança. Em 1973, começou a trabalhar como educador físico na Escola Estadual Antônio Prado, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Lá, ele construiu uma carreira que durou 40 anos. Eurípides foi responsável por diversas conquistas esportivas da instituição e formou centenas de atletas que hoje são professores, empresários ou atletas profissionais. No ano de 2010, recebeu o título honorífico de professor emérito da Secretaria de Educação de Rio de Janeiro por mais de 30 anos dedicados ao ensino público. Eurípides casou-se com a professora Rosalina em 1974. O casal teve 4 filhos, todos eles ensinaram-lhes a importância do amor, do trabalho e da paciência. A esposa faleceu em 2015, vítima de um infarto fulminante. A casa dos Santos era um lugar único. Nela, o cheiro do café forte, feito a partir de grãos que Eurípides cultivava no quintal, envolvia toda a morada. No sótão, havia uma prateleira cheia de ferramentas, que ele utilizava para manter a casa e o terreno em perfeita condição. Eurípides era lembrado como um homem sincero e dedicado aos seus alunos. Era comum vê-lo na rua, cortando lenha ou plantando vegetais no jardim. O Sr. Silva foi um verdadeiro exemplo de que o trabalho duro, a paixão e a constância podem transformar vidas. Em 2018, Eurípides se aposentou, mas continuou dedicando-se às atividades esportivas da comunidade. Em 2020, foi homenageado com a Medalha de Ouro do Ministério da Educação por sua trajetória no ensino físico. Eurípides morreu em seu lar, rodeado da família e dos amores mais próximos. Deixou uma vida marcada pela paixão pelo esporte, pela educação e pelo amor à terra mineira. Será lembrado como o professor que transformou vidas, o pai que ensinou a valorizar o trabalho e o homem que deu vida a um sonho. Hoje, a senhora Maria José Ferreira, mãe, avó e mentora, falecera em sua querida cidade natal, Vila Belíssima, em Goiás. Maria tinha 79 anos, idade em que, segundo as antigas tradições, o espírito alcança a sábia sabedoria do ciclo vital. Nascida de humildes pais, Maria crescia rodeada de amor e respeito pela família. Sua mãe, uma sólida mulher que trabalhava duro para sustentar o lar, ensinara Maria desde cedo a importância do respeito, da educação e da solidariedade com os mais pobres. Aos 18 anos, Maria decidirá seguir carreira na saúde, tornando-se enfermeira. Durante quase meio século, ela se dedicara ao cuidado de pacientes em uma pequena clínica da capital do estado. Ela era amada por todos que a conheciam, médicos, pacientes e colegas. Maria fora agraciada com a Ordem do Mérito do Trabalho em 2015, em reconhecimento aos seus incontáveis esforços em favor da saúde pública. Na idade de 40 anos, Maria perderá seu marido, um homem carinhoso e dedicado, vítima de um acidente no trabalho.
A viuvez foi dura para Maria, mas ela encontrara forças em sua fé e na solidariedade da comunidade. Criou seus filhos sozinha, ensinando-lhes o valor do trabalho, da amizade e do carinho por todos. No retiro, Maria se dedicara ao seu grande hobby, a cultivo de orquídeas. Com uma minúcia incrível, ela transformará sua casa em um verdadeiro jardim tropical, com inúmeras espécies raras e belas. Seu nome foi mencionado no telejornal da Globo quando a residência de Maria recebeu o prêmio do Ministério da Educação como uma das melhores escolas comunitárias. A morte de Maria deixará um grande vazio em nossos corações, mas ela legou-nos uma vida que será lembrada com afeto e respeito. Ela foi, e sempre será, uma mãe carinhosa, avó amorosa, enfermeira dedicada, amiga leal e mentora inspiradora. E como ela será lembrada? Como Maria José Ferreira, a sábia e carinhosa mulher que, com sua bondade e forte espírito, transformará incontáveis vidas e legou um legado de amor e respeito. Ela vive, eternamente, em cada orquídea que floresce em seu jardim e em cada pão de queijo preparado com afeiçoão nas nossas casas. Maria, você será sempre esquecida, mas jamais esquecida. Na mente de Chico Buarque, o Brasil era uma melodia composta por 1000 sons e palavras, onde o verde dos campos se misturava à rua batida da samba, em harmonia perfeita com a luz do sol que brilha sobre suas terras. Ele nasceu para cantar, para escrever canções que contassem a história de um povo resiliente e cheio de esperança, encanto inconfundível que se elevava acima das ruas da cidade do Rio de Janeiro. Os anos foram passando, e o menino Chico cresceu enquanto as notas da sua guitarra tocavam em harmonia com o ritmo do mar que bate no leme, cantor do amor e das lutas que marcam a vida de um povo. A cada nota tocada, cada letra escrita, uma nova caminho se abria, guiado pelo sonho de deixar a marca da sua música no coração dos brasileiros. O tempo passou e Chico cresceu, mas o seu amor pela música permaneceu inalterado. Ele descobriu que as palavras eram como as notas de sua guitarra, poderosas, capazes de mover corações e mudar vidas com apenas alguns acordes. A música tornou-se seu refúgio, seu escaparate, sua voz. Como um pintor que desenhava no espaço da memória, Chico Buarque criou uma obra que se tornou a história de um país, uma canção de amor e esperança para todos aqueles que desejavam uma vida melhor, onde os sonhos tivessem corpo e pudessem ser alcançados. Sua música é o reflexo do Brasil, cheia de contrastes e riquezas culturais, com suas lindas paisagens e suas lutas internas. Seus versos são como o rio Amazonas que corta o coração do país, capazes de desbravar territórios inexplorados e levar a humanidade a uma nova era de consciência e paz. Como uma floresta verdadeira, cada música de Chico Buarque é composta por inúmeras notas e sons que se entrecruzam e criam um ambiente único, onde o amor, a esperança e a força da resistência vivem em harmonia perfeita. E assim, Chico Buarque tornou-se uma verdadeira lenda brasileira, seu nome sendo lembrado com carinho e respeito por todos os que tiveram o privilégio de ouvir suas músicas. Ele é o símbolo da resistência cultural no Brasil, uma voz que canta a história de um povo resiliente, capaz de superar dificuldades e lutar pela sua terra amada. E, como ele mesmo cantou em uma das suas mais conhecidas canções, vou dar um passo adiante, eu vou cantar meu Brasil. E assim, Chico Buarque continua cantando a história do Brasil, uma melodia que transcende os tempos e se torna parte da identidade nacional. No coração do Rio de Janeiro, onde o mar parece cantar em sintonia com as colinas, nasceu Chico Buarque, um poeta encarnado daquela terra prometida. Em uma família intelectual, como um grão no meio de um campo de milho, ele emergiu, filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda. A vida de Chico foi então uma sinfonia composta por livros, debates e música, em que cada nota era tocada no paladar da curiosidade e da sensibilidade artística. Era um ambiente vibrante, onde as ideias se derramavam como a água do mar num verão tropical, e o mundo inteiro se encaixava nas páginas de livros que cercavam o pequeno Chico. Desde tenra idade, ele mostrou um talento inato para criar versos e melodias, como a natureza cria flores e árvores. A sua voz era tão natural quanto o riso de um bebê ou a cor da terra quando o sol se põe. Encantava todos que o rodeavam, com sua criatividade desbravadora e sua atenção inigualável pelas histórias das pessoas comuns. Por ali, onde os eucaliptos erguem seus troncos para abraçar o céu,
foi que Chico aprendeu a ouvir as sutis harmonias da vida. A música era seu espelho, e ele, a sua alma revelada. E cada canção, uma carta escrita com o sangue de seu coração. Aquele menino, que cantava enquanto arrancava pomarinhos no jardim oceânico, se transformou num poeta do Brasil, cujas músicas são a voz da terra, do mar e das pessoas que habitam esse país tão belo e tão difícil. Chico Buarque, o menino que sonhava com música e palavras, cresceu para ser um homem que canta a vida em cada uma delas, transformando num poema vibrante e mágico. E é assim que ele viveu, como se tivesse 6 vidas em uma só, como escritor, compositor, intérprete, filho, irmão, marido e pai. E a música continua, como o mar, sem fim, cantando a história de um menino do Rio que nunca esqueceu onde veio. E nessa música, todos podemos ouvi-la, sentir a vida, respeitá-la e amá-la como fez Chico Buarque. Naquele verão da juventude, no coração da cidade, onde o calor cobria as ruas e as almas, Chico Buarque caminhava em busca de seu destino. O sonho arquitetônico deslizava lentamente para o fundo do olhar, substituído pela súbita revelação da música e da palavra. Nas sombras dos prédios históricos do centro, a voz de Vinícius de Moraes, Tom Jobim e Gilberto Gil se misturava à batida do futebol no Leme, criando um hino que ressonava na alma de um jovem que acabará de despertar para o amor pela poesia. E foi nessa época, em meio aos gritos de gol e os versos dos grandes poetas da MPB, que as primeiras composições de Chico Buarque surgiram, como um tesouro escondido no coração da cidade. Como um pintor que descreve o amor em tons vermelhos ferventes e intensos, Chico transformava os sentimentos mais profundos de sua alma em versos, numa espécie de poesia musical que se fundia com a batida da bateria e o toque do piano. Era um mundo inteiro descoberto, onde a música e a literatura se uniam para formar um terreno fertilizado pelo sangue e suor dos brasileiros, cujos sonhos e paixões eram contados em canto e poesia. Mas o caminho não foi sempre fácil para o artista que nasceu no meio do tumulto da ditadura militar. Censura e repressão cercavam a vida de Chico, como uma muralha impenetrável que tentava sufocar qualquer voz que falasse de liberdade e verdade. Mas essa muralha só conseguiu fortalecer ainda mais o espírito de um artista cujo compromisso com a justiça e a paz era tão forte quanto o amor por sua terra. E foi nesse combate que Chico Buarque encontrou seu verdadeiro sentido de vida, transformando-se em uma espécie de guia para os sonhos da gente da rua, cujas vidas eram marcadas pela miséria e pelo sofrimento. E por fim, numa tarde deslumbrante, a luz do sol se cruzou com o brilho das palavras de um homem que, apesar de tudo, nunca parou de acreditar no poder da música e da poesia para mudar o mundo. E é nessa luz que Chico Buarque continua brilhando, como um astro do céu brasileiro, eternamente ligado às esperanças e sonhos de todos aqueles que ainda acreditam na magia da música. Nas sombras do sambaço, onde os olhos se brilham a cada cordão tocado, surgiu um menino que cantava as chuvas, que sonhava com palavras e melodias. Chico nasceu nessa casa vibrante de música, em um rio que respirava batucada e lirismo. O tempo passou, e o menino cresceu entre as canções de seus ídolos. O som das guitarras e os versos das poesias eram seus leites maternos. A vida era um canto contínuo, uma música que se elevava dos telhados do Morro da Favorita até o coração desse menino, cujo nome já anunciava a esperança de um futuro cheio de harmonias. A juventude de Chico foi assolada por tempestades e amargas chuvas que deram vida à sua poesia. Em suas canções, o céu se deslizava sobre a terra, e as gotas da chuva se transformavam em notas douradas. Com essa força criativa, ele conquistou os corações dos brasileiros, que cantaram junto com ele Construção e Apesar de Você. No entanto, o caminho de Chico não foi apenas de canções e triunfos. Ele vivenciou a fúria do regime militar, sentindo-se ameaçado por sua voz que pregava resistência e liberdade. Em seus versos, ele encontrava solução e consolo, e escrevia para preservar a essência da sua terra. Mas o Rio de Janeiro não é só tempestades e lutas, é também a brisa do arpoador, as ondas que abraçam o Ipanema e o sol que se abraça a terra em Copacabana. Chico absorveu essa vida vibrante, transformando em versos de amor e saudade, como em Chove e Apesar de Você. Quando chegou a hora do teatro, sua mente deslumbrante criou personagens que refletiam a verdadeira essência da vida brasileira.
Peças como Carlota Joaquina e Chuva na Alvorada mostram o talento de Chico para desvendar os mistérios do ser humano, mesclando realidade e fantasia, e sempre respeitando a dignidade da pessoa. Quem lê seus romances percebe que, além de ter um olhar afilhado para o mundo exterior, Chico é capaz de se olhar dentro, exorcizando os dragões do coração e mostrando o poder da autoconsciência. A Máquina da Libertação e Casagrande e Cursilo são testemunhos de uma mente que pensa e escreve com amor, paciência e respeito pela vida. Chico Buarque, um ícone da cultura brasileira que viveu a vida como um poema, cantando em suas canções, escrevendo nas palavras e em seus personagens. Ele é a espinha dorsal da música popular e do teatro brasileiro, um símbolo da resistência artística que, com seu talento e coragem, se ergue para relembrar a importância da criatividade na vida de todos nós. E no fim, quando o sol se esconde no mar carioca, ele continua cantando, porque para ele, a música é uma espécie de lágrima que nunca se esquece, nem se secante. Sua voz ressoa como um lembrete do que é ser humano, e nos recorda que a vida é um canto eterno, sempre renovado. A vida e obra de Chico Buarque não são apenas uma crônica musical, elas são uma sinfonia viva da cultura brasileira. Crescido nas ruas da capital paulista, com o barulho do futebol e as melodias do samba em seu sangue, ele surgiu como a voz do povo, entoando os sonhos, as esperanças e as lutas de uma nação. Seus versos eram um reflexo da realidade brasileira, um trombete que desafiava o silêncio das ditaduras e cantava a liberdade, um violão que rezava pela paz e abraçava a dor como uma flor que não se esquece. Ele transformou a música em um baluarte da resistência, onde a poesia se unia às armas do engajamento social. As estradas de sua terra natal foram testemunhas dos seus passos, cada passo uma nota mais forte na harmonia do seu lema: a arte é um protesto. O Teatro Augiano e o Parque da Luz em São Paulo, o Morro do Cantagalo e o Leme em Rio de Janeiro, os seus locais preferidos, tornaram-se palco das suas canções mais consagradas. Em sua arte, a música era o sol que iluminava as palavras, enquanto as palavras eram a terra onde os batucadas da música se plantavam. Era uma fusão de talentos e paixões, de amor pelo Brasil e pelos seus ideais. Seus versos não foram apenas letras, eles foram o sangue que corria em suas veias, a alma que respirava no ar brasileiro. Chico Buarque foi mais do que um artista, ele foi uma espécie de poeta místico da música brasileira. Cada nota era uma oração, cada palavra uma bênção para o Brasil.